Piazza, diz aí, ônus de empreender cedo. Cara, eu diria que você vai abrir mão de muitas coisas. Eu abri mão de amizades, abri mão de relacionamento, abri mão até mesmo da minha família durante muito tempo. As pessoas que não estão nessa mesma pegada que a gente, eles não entendem. De fato, eles não entendem e isso começa a causar problemas. O problema nunca diminui, tá? Ele só aumenta. Porque a cada vez que passa, mais eles vão achar que as crenças que eles já te diziam que iam acontecer, elas estão acontecendo. Porque, de fato, você tá cada vez mais focado, porque você quer fazer as coisas de uma forma, eu diria que até rápido, não sei se a Ana pensa assim, mas o fato da gente estar muito focado é que a gente quer fazer as coisas mais rápido do que a gente já fez há tempo atrás. Com mais pressão. Então, por exemplo, eu comecei com 13, agora eu tenho 22. Cara, eu já fico assim, meu Deus, cara, isso demorou demais. E na sua cabeça, por exemplo, vai falar, você tá maluco? Maluco! Um dia eu fui conversar com você, né? A gente sentou numa sala e falou, Jorge, eu não posso conversar com você? Lógico, tal. Ele, pô, cara, tô percebendo a minha vida, tô caminhando pra cá, mas eu tô querendo mais e tal, não sei o quê. Não sei se você lembra desse dia. Aí eu falei, cara, você tá com quantos anos? Ele, 22. Eu falei assim, você tem grana guardada? Ele, porra, não tenho muita. Tenho um pouco, mas não tenho muita. Eu não vou falar o número, mas eu achei que ele ia falar assim, tipo, eu tenho 2.000 guardados. Tá ligado? Eu queria falar assim, cara, eu tenho 460 guardado positivo. Tá positivo 460 na minha conta. Ele falou quanto ele tinha guardado. Ele falou, mas não é muito, pô, tá ruim. Eu falei, velho, você tem um apartamento guardado. Você tem um imóvel guardado. Ele, mas não, cara. Verdade. É pouco. Eu falei, pouco. Cara, não perca a noção da realidade, sim, cara. Mas ao mesmo tempo, isso foi muito legal. Foi muito legal porque mostra que tem gente ficando próspera muito jovem. Por exemplo, você não tem formação acadêmica, né? Não. Nem você, né? Eu vou terminar esse ano. Você tá terminando. Pô, você ia fazer nutrição. Nem Aliás, entrei na faculdade. Conta uma história aí muito curiosa que a vida é levar pra um lado, depois foi pro outro. Conta uma história nossa aí. Pode começar com a da faculdade, mas se você quiser pode contar outra. Cara, basicamente eu tava terminando o ensino médio, tava estudando pra fazer o Enem. Fiz o Enem, coloquei pressão, achava que era aquilo que vai definir a minha vida no futuro. E aí, passei para nutrição na federal da minha cidade, o UFPB. E nesse momento entre as férias, né, que você tem um período lá, até você entrar na faculdade e começarem as aulas na federal, foram uns 6 meses, por aí, foram alguns meses. E aí eu entrei num momento de autoconhecimento do caramba. Comecei a estudar. Como eu estudava sobre nutrição, eu já comecei a ter minhas nuances de produção de conteúdo. Então, eu postava uma receita ali, aí depois eu colocava um negócio que eu aprendia. E eu tava estudando sobre isso porque era um assunto que eu gostava de estudar, né? E eu já começava a produzir conteúdo nessa época. E aí, nessa de produzir conteúdo e estudar mais a fundo, aí eu entendi, cara, dá pra fazer grana na internet. E aí eu pensei, eu quero ser muito rica. Eu quero ser muito rica. Só que pra ser muito rica, tem vários caminhos que eu posso trilhar até chegar a esse meu objetivo. Certo. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a perspectiva A, que foi eu fazendo a faculdade, me formando em nutrição, estando formada e atendendo. E aí eu peguei e visualizei, vou estar feliz? Vou estar realizada? Vou ter conquistado meu objetivo? E aí a segunda perspectiva, que foi a B, eu fui lá e trilhei, cara, vou mergulhar nesse caminho, que era começar no marketing digital e tal. E eu vi que por mais que eu demorasse 2, 5, 6 anos, ia valer a pena no final. Por quê? Porque eu percebi que você tem uma grande escalabilidade, você tem liberdade de tempo, liberdade geográfica. Então, isso me brilhou os olhos assim que eu vi aquilo. Eu vi a galera tendo resultado, e aí, pô, eu acho que esse caminho aqui, se eu mergulhar, acho que vai dar bom. O legal que você falou, nos dois você falou, mergulhar. Pelo visto, você é disciplinada. Sou. Já vamos falar disso. Foi uma coisa... Você é disciplinadona, né? Eu vi lá, eu dei um scroll no Instagram dela, e eu vi ela numa foto na academia, tinha uns 6 gomos na barriga dela. Tava trincada nessa época. Trincada. Muito porque talvez você tenha buscado nutrição. E você, Mer? Cara, primeiro Conta uma história muito doida aí. Eu acho que a minha vida é uma história muito doida, na real. Porque, cara, uma vez tipo assim, quando eu comecei mesmo,
Eu não tinha nada disso de querer ficar rico nem nada. Eu só queria ser meio que famoso mesmo, era o propósito mesmo. E aí as coisas... Como assim famoso? O que é o famoso? Tipo, é chegar no shopping... Yes, eu queria isso. Esse era meu sonho. E aí tu com aquelas roupinhas coloridas, assim, tipo, um estilozinho dos molequinhos? Não. Famoso qualquer coisa. Era famoso de ser reconhecido na rua, porque... Mas fazendo qualquer coisa. Fazendo qualquer coisa. Tá Só que meu ponto é, digamos que na minha cabeça eu sempre pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com o menor esforço possível e ganhar o máximo de dinheiro que eu conseguir. Esse era meu sonho. Performance! Pô. Só que na minha cabeça era, tipo, um pouco de preguiça com um pouco de querer escalar os ganhos. Pra mim era isso. Ah, tá. Então, aí assim, já é preguiça. Só que todo mundo, cara, todo mundo meio que vai te falar que precisa ser... Isso até a gente vai conversar depois, mas todo mundo fala que assim, porra, você precisa ser disciplinado o tempo todo, e eu nunca fui um cara disciplinado o tempo todo. Nunca fui. E mesmo assim eu tive os meus resultados. O ponto é, quando eu peguei algumas coisas pra fazer, eu sempre me dediquei ao máximo naquilo. Mas assim, se você for perguntar, pô, Yesi, como que foi seu ano passado, por exemplo? Eu vou te falar exatamente como foi meu ano antes de julho. Eu ficava acordado até 5, 4 horas da manhã, jogando videogame. Todos os dias, sem falta. Todos os dias. Ganhava, sei lá, uns 5 mil, 4 mil reais por mês, em média. Tinha mês que mais, tinha mês que menos. Mas em média era isso. Pagava a minha faculdade, comprava minhas roupas, pagava minha comida, não dependia de ninguém, só morava com meu avô. Mas assim, ajudava ele a pagar o aluguel, ajudava ele a pagar tudo da casa. E o resto, tudo que era meu, eu bancava. Mas ficava virando noites, todos os dias, jogando videogame. Depois me falaram de um tal de Thiago Nigro. Minha tia pegou e falou assim, cara, começa a acompanhar as lives desse cara aí. 5, 6 da manhã. Aí eu falei, cara, 5, 6 da manhã vai ser complicado, porque eu tô indo dormir às 4. Aí, o que eu fiz? Eu não vou dormir, né? Vou jogar mais um pouquinho. Exato, vou ficar até às 5. É mais legal, eu vou jogar mais um pouquinho. Cara, um adendo aqui. Eu percebi que a faísca pra você ter começado também foram as lives do Thiago, né? Mas foram? Comigo também. Foi exatamente. Foram as lives às 5 horas da manhã que deram legal, essa cara. faísca. Exatamente. Aí, Thiagão, Mas a sua contribuição. Mas tem um na molecada. adendo. Eu comecei pelo Thiago, mas eu parei no Joel. E não é merchan isso. Eu já te falei isso várias vezes, não tem por que eu mudar a história aqui do seu podcast. Eu comecei a assistir, e bem quando eu comecei, eles faziam tipo um gank. Onde o Thiago terminava e ele dava o gank pro Joel, que começava logo em seguida. Isso, eu lembro. E, cara, quando eu comecei a assistir o Joel, eu falei assim, cara, juro por Deus, óbvio que eu considero você e o Thiago, tipo assim, meus mentores, mas quando eu via suas lives depois do Thiago, eu falei, caralho, esse cara é muito foda, mano, eu preciso fazer isso. E aí esse maluco falava que você precisava acordar cedo mesmo pra pegar do Thiago, só que você precisava dormir direito também, se alimentar direito. E depois fazer atividade física, velho. Eu não fazia atividade física, só queria saber de jogar meu videogame. Uhum. Eu parei de jogar videogame, eu lembro que, tipo assim, foi um corte transversal que você fala. Eu falei, galera, hoje eu não jogo mais, vou começar um desafio com a galera. Tipo, tinha sido o primeiro dia, eu mudei logo no segundo. Amanhã eu não jogo, tá? Eu vou pra faculdade normal, mas eu volto pra casa e não jogo com vocês. Não sei por quanto tempo isso vai acontecer. Comecei a me exercitar. E aí, cara, nesses 3 meses, acordando cedo e também tomando banho na água gelada, que também tem esse ponto, velho, tipo assim, a minha vida tava... Sabe aquele negócio dos batimentos do coração? Ele fez assim, ó, durante 3 meses, né? Que foi o tempo em que eu assisti todas as lives e aí continuei executando aquilo na minha vida sozinha. Eu fiz 3 meses daquilo. E aí minha vida, tipo assim, ela deu um salto assim, ó. Eu falei, cara, eu tenho que dar um descanso, porque eu tô num ritmo muito acelerado. Aí dei uma pausa de novo, depois fiz de novo. E, cara, tipo, era proporcional. Ela subia, descansava e depois outro tiro. E aí eu comecei a fazer isso. E aí, basicamente, por conta disso, que foi o começo, né? Eu comecei a, só duplicar as coisas na vida. E aí eu parei de pensar igual... Tava pensando igual uma criança e comecei a pensar como um adulto de fato. Óbvio que eu já pagava minhas contas, mas com outro tipo de pensamento. Porra, que legal. Vou dar uma viradinha no meu boné? Ixi, Maria, agora que vai começar sem filtro. Vamos começar sem filtro. É o seguinte, se não quiser não responde, tá? Qual a maior groselha que vocês ouviram em 2020? Groselha. As pessoas não estão começando por propósito, elas estão querendo ganhar dinheiro e elas te vendem que você precisa começar pelo seu propósito. Não comece pelos propósitos, estão querendo ganhar dinheiro. É legítimo querer ganhar dinheiro.
Sim, Beleza? sim. Mas por que essa ideia do propósito você percebeu que é groselha? Porque é muito difícil você falar para uma pessoa que tá extremamente do zero para ela definir um propósito na vida dela. Porque o propósito, você vai encontrá-lo no decorrer da sua vida, no decorrer do seu passo a passo. É muito difícil chegar para você do nada e falar, Joel, me fala aí, qual é o seu propósito? Tipo, como assim, cara? O que é isso, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que você vai atingir. Não tem como você forçar na pessoa que ela tenha um propósito. Porque os propósitos, eles são legítimos. Quando você pergunta pro Yezer assim, Yezer, qual é o seu propósito? Eu vou falar, cara, o meu propósito é não conseguir dizer não para nada se eu quiser dizer sim. O ponto é, Yezer, tem uma Ferrari ali. Você quer comprar? Eu não quero dizer, cara, eu não posso. Eu quero dizer eu não quero, porque eu posso. Tá bom. Então esse é o ponto. Esse é o meu propósito. Meu propósito é esse ponto final. E você, Ana? Que groselha que você ouviu esse ano aí? Cara, eu acho que a maior groselha foi trabalhe pouco, assim, 2 horas por dia e ganhe muita grana. Ganhe muito dinheiro, fique rico rápido, esse tipo de coisa. Sempre é uma groselha. Groselha. Não quer dizer que não seja possível você trabalhar menos e ganhar mais. Só que existe um processo, existe uma construção para que você chegue até isso. Vamos supor, no início, quando você está começando e você se depara com esse tipo de promessa na internet, nas redes sociais, pode até soar um pouco atrativo. Mas você tem que entender que tem uma construção, que tem um processo. E às vezes, muitas vezes é mentira, né? A pessoa que está falando e tal. Porque tem bastante gente que suja o mercado ou quer vender promessa rápida. Mas, enfim, você tem uma construção. No início vai ser difícil. Você vai precisar trabalhar muito, ralar, sacrificar. Para depois você sair para uma segunda etapa, que é começar a não depender muito mais do seu tempo. Começar a delegar e trabalhar em equipe com outras pessoas. Construindo uma estrutura que seja favorável a isso. A você ter mais liberdade de tempo e você poder escalar ao mesmo tempo. E aí, terceiro, você ir diminuindo cada vez mais o seu tempo de trabalho e aumentando a sua eficácia. Construindo processos, delegando, otimizando, ajustando. E assim você indo fazendo esse jogo ao longo do tempo. É o que eu acredito.